Salve galera! Nessa parte da aula eu vou mostrar para você como funciona a miopia. Diria que é um dos casos mais comuns de ametropia que existem, tá? Então, qual é a ideia? Vamos lá, gente. Miopia é muito conhecida por pessoas que têm problemas de visualizar objetos que estão muito afastados, certo? Então, se o meu problema é que o objeto está muito afastado, eu tenho que trazer uma imagem que fique próxima a ele. Em geral, pessoas que têm esse problema têm um olho que nós chamamos de olho hiperconvergente. Bem, olha lá, aqui seria o nosso problema anterior, que seria o olho, nesse caso, hipermétropo, então porque ele era pouco convergente. A imagem se formava depois da retina. Se você é uma pessoa que tem miopia, o que vai acontecer? Ó, vamos trazer aqui. O seu raio, em vez de ele se formar depois da retina, ele vai se formar antes da retina. Então, ele se forma antes do ponto desejado. Esse é o problema da pessoa que tem a miopia. É um olho hiperconvergente. Então, o que eu tenho que fazer para corrigir esse olho? Simples. Para corrigir esse olho, eu simplesmente tenho que usar uma lente que diminua a convergência. Então, nesse caso, a minha lente corretora seria a lente que nós chamamos de lente divergente. Tá? Então, pessoas que têm miopia, têm que usar lente divergente. Para quê? Para que os raios possam se afastar e, em seguida, ao serem convergidos, se formarem exatamente sobre a retina. Para você guardar isso daí, tipo, eu tenho que lembrar agora, Jabor, como é que eu vou saber cada um? Guarda a miopia. É o mais simples, é o caso que mais aparece, tá? E se cair, você agradece a Deus, porque até o cálculo dele, vou te mostrar, é mais simples, é mais direto. Então, você lembra sempre, tá? Que míope não pode ir no zoológico. Por quê? Porque ele usa lente divergente, tá? Então, no zoológico ele não pode. Tá? O que o míope foi fazer numa loja de material de construção? Comprar 1000 torneiras, porque ele tinha miopia, certo? Gente, eu sei que são piadas idiotas. Você fala, nossa, não acredito que ele teve coragem de contar essa piada de novo. Eu sei, é uma piada idiota. Então você ri de tão sem graça que ela é, tá? Ri de sem graça que você ficou. Mas ela ajuda você a guardar, que é uma coisa impressionante. Guarda isso que eu te falei, tá? A segunda piada não, mas a primeira é interessante. Lembra que míope não pode ir ao zoológico porque ele usa lente divergente, tá? Lembra dessa piada que isso pode salvar o teu vestibular. Top? Parte daí, tá? E como é que funciona? Mesma coisa, ele tem que gerar uma imagem, lembra? Então, o míope não enxerga objetos que estão afastados. Eu vou pensar num objeto bem afastado. Vou colocar o objeto aqui, ó. Lá longe, antes do eixo principal. Posso falar que a distância desse objeto está tão longe, tão longe, tão longe, tão longe, que a distância que ele está dessa lente é um valor de P que tende ao infinito. Então, é um valor que tende ao infinito. Tá? Então, maior distância que você pode imaginar. Tá? E aí, quando você colocar esse objeto na frente de uma lente divergente, lógico, cada míope tem o seu grau lá, sua convergência de lente, né? Mas se colocou na frente da lente, o que ela vai fazer? Toda lente divergente forma o mesmo tipo de imagem, né, gente? Então, o meu raio vem paralelo, ele chegou aqui na lente, ele vai se afastar do eixo com prolongamento a partir do foco. E se o meu raio vier em direção ao centro óptico, ele passa reto sem sofrer nenhum desvio. Não cruzaram na ida, eu fiz a volta, tchuki, 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 cruzou do prolongamento. Logo, eu entendo que se eu cruzei o prolongamento, a minha imagem formada é uma imagem que nós chamamos de imagem virtual. E toda imagem virtual, num sistema simples, é uma imagem dita direta. Tá? E nesse caso, gente, o tamanho da imagem é bem menor do que o tamanho do objeto. Então, uma imagem menor. Assim como toda imagem formada por uma lente divergente. Entenda, o míope não enxergava o objeto que estava muito longe. Agora eu trouxe o objeto para um ponto mais próximo. Tá? Essa distância que agora, vou colocar aqui para você, é o nosso pelinha. Mesma coisa que eu fiz para você no anterior, lembra?
A distância desse ponto até aqui, ou seja, da imagem até a sua lente, é o teu P'. Primeira coisa que eu pedi para você observar. Eu pedi para você olhar que ela era virtual, e toda imagem virtual tem um P' negativo. Segunda coisa, eu falei para você que quando a gente fala do globo ocular, cada ponto tem a sua nomenclatura própria. Nesse caso, ela é chamada de ponto remoto míope. Está aqui, PRM. Eu vou colocar aqui na frente para você não esquecer quando você estiver estudando, tá bom? Então, ó, tá aqui, PPH, ponto remoto míope. O que quer dizer isso? A maior distância que o míope consegue visualizar o objeto sem utilizar o óculos, tá? E aí, quanto mais longe, pior fica, né? A pessoa tendo dificuldade. Mas é de caso a caso, depende de cada pessoa, tá bom? E como ficaria essa relação de cálculo? Olha só. Primeiro, lembra que 1 sobre f é o grau da lente que nós chamamos de convergência ou vergência. Então, vou trocar isso aqui pela letra C, para começar, tá? Então, C é igual a 1 sobre P tende ao infinito. E se ele tende ao infinito, 1 dividido por infinito tende a 0. Tá? Então, 1 dividido por infinito é 0. Mais 1 sobre... Eu vou colocar o menos aqui, porque na outra eu passei direto e talvez tenha ficado alguma dúvida e eu vou te mostrar o que eu fiz. Tá? Então, ficaria menos ponto remoto míope, que é o nome dado ao P' para a pessoa que tem problema de miopia. Tá? Aí fico mais com menos virou menos. Então, 0 mais isso aqui, mais com menos virou menos, menos 1 sobre o ponto remoto míope. Certo? Então, isso aqui seria exatamente a equação para descobrir a convergência dessa lente. Jabor, eu já vi funções que falam que a distância focal é igual ao ponto remoto míope. É verdade? É verdade. Tá? Mas aí, o que eu faria? Nesse caso, eu faria uma adaptação nesta função. Em vez de eu colocar ela para você desse jeito, eu traria ela para cá e escreveria assim. 1 sobre f, mantém ali, ó, não transformei em convergência. 1 sobre p continua sendo 1 sobre infinito. Tá? E aqui, ó, mais com menos, né, vai virar menos. 1 sobre o ponto remoto míope. Bem, 1 dividido por infinito tende a 0. Tá? Vai ser 0? Tende a 0, né, gente? É infinito, vai dividir infinitamente, nunca vai parar de ser dividido. Né? Então, eu ficaria com 1 sobre f é igual a 1 sobre PRM. Lembrando que a imagem é virtual, por isso vem o negativo. Multiplicando isso aqui em cruz, então, eu posso falar aqui, ponto remoto míope é igual a menos 1 vezes f menos f. Tá? Então, o ponto remoto míope é a própria distância focal. Ah, Jabur, mas ela deu negativa. Mas se você lembrar do que nós já estudamos, toda vez que eu falo para você em lente divergente, ó, lente divergente, a distância focal de uma lente divergente já é negativa. Então, não alterou nada que você já conhecia, ok? Então, essa aqui seria a ideia básica do que você tem, do que seria miopia, como apresentar a primeira função. Então, fica a dica, se em algum exercício, em algum momento, o cara falar para você que o cara tem miopia, ou dificuldade de visualizar objetos que estão afastados, você lembra de uma coisa. Se ele falar a distância focal daquela lente, cara, você já sabe que é exatamente o ponto remoto míope, o ponto que o míope enxerga. Top? Galera, e para fechar isso aqui, chave de ouro, tá? Eu falei para você que ia comentar sobre o astigmatismo, tá? O astigmatismo não utiliza lentes corretoras que nós estudamos na óptica geométrica, que seriam as lentes esféricas, tá? O que é o astigmatismo? Deixa eu te explicar. O astigmatismo é um desvio nesse eixo que nós chamamos de eixo principal. Olha só, o raio está chegando, por exemplo, nesse conjunto córnea cristalino e por algum motivo ele desvia para cima ou para baixo, para um lado ou para o outro. Isso é chamado de astigmatismo. Jabur, ele está vinculado à hipermetropia ou à miopia? Não. Tem gente que tem astigmatismo para objetos que são próximos.
tem gente que tem astigmatismo para objetos que estão afastados. Então, cada pessoa tem um tipo de astigmatismo, ele não é preso nisso, tá? Posso ter astigmatismo e miopia? Pode. Posso ter astigmatismo e hipermetropia? Pode, tá? Posso ter miopia e hipermetropia? Não. Como é que você vai ter um olho muito e pouco convergente ao mesmo tempo? Então, você não tem problema. Teu olho é pouco e muito? Tem jeito, tá? Então, já tive sim. Eu tive um caso de um aluno que um olho dele, ele era míope e o outro olho, ele era hipermétrope. Isso eu já tive, tá? E o cérebro corrigia. Olha que louco. O cérebro pegava as diferenças e corrigia. Afinal, o seu cérebro pega o conjunto das duas imagens. Mas o astigmatismo é um desvio de eixo. Logo, a lente corretora dele não é a esférica, é lente cilíndrica, em formato de cilindro, tá? Conforme essa caneta aqui, é um cilindro. Simplesmente não é tão enfatizado, mas é um cilindro, tá? Então ele desvia o eixo para um lado para o outro, trazendo ela para o centro da retina novamente. Essa seria a forma de corrigir o astigmatismo. Ok, galera? Tudo bem? Então, eu espero que vocês tenham entendido essa parte aí da óptica da visão. E lembre-se que o Hulk esmaga. E você esmaga no vestibular.